mesmo me dedicando 100% a esse novo colégio, não entregando nada atrasado, modéstia à parte, sendo elogiado pelos alunos, sendo um bom professor, os pais, né, me elogiavam, enfim, acabou que no final do ano eles me desligaram. Tudo aquilo que eu já estava programando na minha mente, né, aconteceu. Porque eu sempre pensei que se eu fosse mandado embora de um, eu teria o outro. Na verdade, eu estava pensando em escassez, que eu ia ser mandado embora. E o pessoal que acompanha o meu canal, tudo bem? Estava refletindo ali sobre a vida e me veio um tema interessante para conversar com vocês. Pelo menos eu julgo interessante. Estava separando, eu tenho uma listinha com vários temas para gravar vídeo, enfim. Coisas que eu gostaria de falar, vídeos que eu gostaria de abordar. Mas ao ter esse insight, me veio à mente um episódio que eu passei aí em 2016. Então, o que aconteceu naquele ano? Como muitos sabem, eu sou professor, então dediquei 12 anos da minha vida e ainda dedico, né, ao ato de lecionar. Agora está fazendo... Eu me formei em 2007, nós estamos em 2021, eu ainda dou aula, né, então tem 14 anos que eu leciono, 12 anos exclusivamente lecionando e esses 2 últimos anos dando aula de língua portuguesa, que é a minha formação, e cursando medicina ao mesmo tempo. Mas em 2016 tive um grande privilégio. Eu fui contratado em um dos melhores colégios de São Paulo. Então você imagina a minha alegria, né? Eu já tinha colocado como meta anteriormente, quando eu comecei a estudar aí os poderes da mente, lei da atração, lei da ação, lei da vibração, enfim, que eu ia trabalhar nesse colégio. E comecei a visualizar que esse colégio ia me contratar, que um dia esse colégio ia me contratar. E eu fui até lá um belo dia e deixei um currículo. Acabou. Isso foi em 2013, se não me falha a memória. Deixei um currículo apenas. Coisa que geralmente as pessoas não fazem mais hoje em dia, né? Chegar até lá, a um local e deixar um currículo. Hoje é tudo pelo site. Mas deu vontade, eu estava passando, tinha impresso um currículo, levei e deixei lá. 3 anos depois, 2 anos, né? Porque o processo seletivo começou em 2015, eles me ligaram, disseram que tinha o meu currículo, haviam guardado num banco de talentos e me chamaram para uma entrevista. Fiz todo o processo, passei, um ótimo salário, então não vou falar questão de salário nem de onde era o colégio, né, para não expor ninguém. Mas enfim, entrei lá, como vocês sabem, como muitas empresas fazem, né, a gente tem que cortar um dobrado, trabalhei muito, entrei com a parte de redação, então trazia muita coisa assim para casa, foi um ano bem desgastante, não vou mentir. E paralelamente eu já lecionava em outro colégio. Então eu fiquei 3 dias nesse novo colégio, né, esse novo colégio que havia me contratado, que era um sonho trabalhar lá, e 2 dias em outro colégio. Fiz a minha meta. Aí eu preciso voltar a explicar um pouquinho. Como professor, eu sempre pensei o seguinte, quem é professor que tá me ouvindo deve entender bem. Numa escola particular, se a gente ficar aí, os 5 dias, as 5 manhãs no mesmo colégio, vamos supor que você seja mandado embora. De um ano para o outro, você vai perder tudo, todas as suas aulas. Então, eu sempre priorizei em separar. 2 dias num colégio, 3 dias em outro, mas sempre ter um pezinho aqui e outro ali. Porque se eu fosse mandado embora de um, o outro estaria lá para me sustentar. Veja que eu já tinha esse pensamento que a gente não deve ter, né? Esse pensamento atrai coisas negativas. Então, mesmo já estudando os poderes da mente, eu tinha a capacidade de ficar atraindo essas coisas negativas para mim. Porque só o ato de pensar que se eu fosse mandado embora de um, ia ter o outro, eu automaticamente atraía aquilo para minha vida, né? E durante o ano, eu me dediquei a esse colégio grande em que eu estava trabalhando, e acabei deixando um pouco de lado esse outro colégio, em que eu lecionava às 2 manhãs. Mas pensando assim, eu já estou nesse colégio há muito tempo, né? Tem 4 anos que eu estava lá, então vou me esforçar nesse, que é onde eu comecei agora. Esse outro vou levando, não vou mentir que eu acabei entregando algumas coisas atrasadas em detrimento do outro, usei uma ou outra prova repetida durante o ano, não vou negar, né? Isso foram erros meus, eu confesso, mas é que eu estava priorizando toda a minha atenção, todo o meu foco
para esse colégio que eu tinha acabado de entrar. E eu queria muito continuar lá, até porque o valor da hora-aula, o salário era muito grande. Mesmo me dedicando 100% a esse novo colégio, não entregando nada atrasado, modéstia à parte, sendo elogiado pelos alunos, sendo um bom professor, os pais, né, me elogiavam, enfim, acabou que no final do ano eles me desligaram. E assim, eu nunca tinha sido mandado embora de nenhum colégio. E o fato deles terem me mandado embora me deu aquela angústia, né? O que eu ia fazer? Eu estava com a minha filha, 1 ano de idade, tendo que ajudar, claro, nas despesas de casa, né? Pagar contas, enfim, como vocês sabem, com criança pequena que não é fácil. E fiquei desesperado, né? Mas eu percebi, eu tive essa consciência de que eu tinha traído aquilo para mim. Então eu passei, vou dizer assim, eu fui mandado embora numa quarta-feira, aí eu falei, eu vou me lamentar até o final de semana, até domingo, eu coloquei na minha cabeça. Segunda-feira é um novo dia, eu vou correr atrás de um outro emprego e tudo mais. O que eu não contava é que na sexta-feira eu ia ser mandado embora do outro colégio. Então assim, tudo aquilo que eu já estava programando na minha mente, né, aconteceu. Porque eu sempre pensei que se eu fosse mandado embora de um, eu teria o outro. Na verdade, eu estava pensando em escassez, que eu ia ser mandado embora. Então a gente vê o poder da lei da atração, o quanto a gente também atrai isso com a nossa mente, né? E acabou que, sendo um ótimo profissional, de nunca ter sido mandado embora de nenhum colégio em que eu havia dado aula, eu acabei ficando desempregado naquele ano, em 2016, isso nunca tinha acontecido. Fiquei desesperado, mas sabendo dos poderes da mente, aí onde eu quero chegar. Então eu espero que você que esteja assistindo esse vídeo até agora entenda isso, que a nossa mente ela é capaz de tudo, de moldar a nossa realidade. Eu decidi que eu não ia me lamentar. Então quando eu cheguei no domingo à noite, eu falei, a partir de amanhã eu vou arranjar um outro emprego. Coloquei na minha cabeça que eu ia voltar a ter, ia trabalhar até num colégio melhor do que aquele que eu havia sido mandado embora. Então na segunda-feira eu fui até a uma papelaria, uma Xerox, né? E mandei imprimir exatos 317 currículos. Não me fale por que esse número, eu não lembro exatamente o motivo, mas eu pensei no número 317 currículos. Mandei imprimir. Coloquei no envelope, procurei na internet nomes e endereços de N colégios em São Paulo e fui ao Correios, gastei uma grana, eu lembro que foi muito caro, e mandei esses 317 currículos. Bom, desses 317 currículos, né, veja que eu estou usando aqui com vocês uma coisa mais profunda, que a lei da atração, no próprio nome, né, é a lei da ação também. Então não adianta a gente ficar aguardando que as coisas caiam no nosso colo, porque isso não vai acontecer. A gente precisa correr atrás também, mandar uma mensagem para um amigo professor, falar, né, tô precisando, se alguém tiver, se alguém souber, né, de uma vaga no colégio que está, me indica, por favor, enfim. E desses 317 currículos, eu tive exatamente 16 respostas, tá? Então, não foram 17, que seria muito mágico, mas foram 16 respostas. Então, 16 colégios me ligaram me chamando para uma entrevista. Desses 16 colégios que eu fui fazer a entrevista, com aquele pensamento atraindo aquilo para mim, né? A lei da vibração a todo momento funcionando, eu fui contratado em 9. Então veja, fiz 16 entrevistas e fui contratado em 9 colégios. Eu pude escolher em qual colégio eu ia lecionar em 2017. Isso para vocês entenderem também, eu fiz esse vídeo aqui com o intuito de mostrar um pouquinho dessa lei da atração, unida com a lei da ação, a lei da vibração, mostrar um relato real meu e talvez, né, espero incentivar você que está me ouvindo, que porventura esteja passando pela mesma coisa. Vai dar certo, isso é tudo uma fase. Mantenha seu pensamento, sua mente focado naquilo que você quer, que as coisas vão acontecer. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, curtam, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos. E agora eu vou deixar uma dica para vocês muito legal. Até o próximo vídeo. Tchau! Oi, pessoal, tudo bem? Esse aqui é o curso que eu falei para vocês. É um curso muito completo. Vale a pena, fiquei apaixonado. Não conheci ele antes.
Se eu tivesse conhecido, teria fechado há muito mais tempo. E acho que pouparia muito do dinheiro que eu já gastei aí, falando em trocentos cursos dos quais eu fiz, tá? É uma formação completa com 11 terapias, tá? Pelo preço de apenas uma. Então, o que acontece? Tudo 100% online e a gente vai ter esses cursos aqui, ó. Reiki, baralho cigano, astrologia, tarô, cromoterapia, terapia de floral, aromaterapia, radiestesia, hipnose clínica, cristais e ervas, numerologia. E um bônus extra, exclusivo aí, que é bem interessante. Todos esses cursos, não todos, né? Eu fiz muitos deles individual. Então, eu sou mestre em Reiki, então eu não fiz por aqui, mas eu dei uma olhada no conteúdo, achei muito didático, muito interessante. Baralho e tarô é um que eu estou fazendo, acho bem legal, uma proposta que eu sempre tive curiosidade, vontade de entender mais. Cromoterapia eu já fiz, eu fiz na mesma época do Reiki, com a minha mesma professora. Terapia floral também já tinha feito. Radiestesia também é um curso que eu já tinha feito antes. E hipnose clínica também já tinha feito. Aí eu tô pegando agora numerologia e baralho aqui, tarô, que eu quero aprender um pouco mais. Os outros eu vou fazendo com o tempo. Então é um curso que você vai ter acesso vitalício. Tá? Então é muito interessante, vai sair com um certificado de conclusão aqui com o seu nome para você, se você quiser atender, né, se for essa a sua ideia. Então você vai ter esse suporte, um diploma para colocar, para mostrar para as pessoas, enfim, assim como eu tenho vários de Theta Healing, enfim, de outros. Tem suporte com os professores, tem material completo, um certificado que é reconhecido internacionalmente, muito bacana isso aqui, tá? Tem 2 bônus aqui, 2 livros, ó. Só esse livro aqui, A Ciência para Ficar Rico, quando eu comprei, que foi difícil de achar, eu paguei, se eu não me engano, R$ 39,90, só por esse livro, né? Então pensa, só um livro, R$ 39,90. Essas 11 leis do universo eu ainda não li, não tinha ele físico, mas pretendo ler. Também é um outro livro que deve custar por aí, por baixo, uns R$ 39,90. Aqui ele está falando um valor, mas eu acho que ele chutou um pouquinho mais alto, não vou mentir não, eu paguei mais barato aqui, tá? Então todos esses cursos aí tem depoimento, tem tudo, né? Aqui tem todos os módulos, né? Tudo que vai ser aprendido, ó. O que é Reiki, como que eu uso a imposição das mãos. Aqui vai mostrar tudo, ó. O curso de hipnose, o que tem no curso de hipnose, que também eu já fiz, vale muito a pena. Já fiz um curso de hipnose com outra pessoa, mas eu vi que todos os temas aqui são muito bons e muito pertinentes, né? Então você pode explorar tudo aqui. Quem são os nossos professores, né? Muito interessante, pessoas muito gabaritadas. E tudo isso por apenas 347. Então são 11 terapias. Gente, isso aqui não pagou nem o meu primeiro nível de Reiki. Eu acho que o primeiro nível de Reiki que eu fiz, eu paguei, se eu não me engano, na época, quase R$800. Isso é o nível 1, né? Nível 2, nível 3 e nível mestre. Então, todos esses cursos por apenas 347. Então, é uma promoção muito interessante. Vale a pena vocês darem uma olhada. Vou deixar a página aqui embaixo. Se tiver interesse, compre pelo link, tá bom? Obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.